Clara estava me esperando quando cheguei em casa, sentada à mesa da cozinha com uma expressão cuidadosamente em branco no rosto. As crianças já estavam na cama, e a casa estava silenciosa e tranquila, silenciosa demais. Eu sabia que algo estava por vir, algo que ela vinha preparando. Já havia pistas há semanas. As noites tarde, os silêncios, os comentários estranhos e excessivamente casuais sobre precisar de mais o espaço e o tempo para mim. Eu tinha atribuído isso ao estresse, a questões de meia-idade, ou talvez até ao esgotamento. Mas essa noite, havia algo mais. Eu podia ver isso na postura dela, como as mãos estavam apertadas demais na frente dela, os dedos pressionando os nós dos dedos até ficarem brancos. Ela me olhou, o olhar firme e, de alguma forma, distante. Eu preciso conversar com você, ela começou, a voz calma, até simpática. Certo, respondi, tentando me manter neutro, mas sentia meu coração batendo mais rápido. Sentei-me de frente para ela, tentando encontrar seu olhar, mas algo na expressão dela já estava me fazendo sentir como um estranho. Eu te amo, ela começou, mas eu preciso explorar eu mesma. Eu sinto que perdi de vista quem eu sou. E isso não tem nada a ver com você. É sobre mim, sobre a minha felicidade, o meu prazer. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e surreais. Essa não era uma conversa que eu esperava, especialmente não com ela. Eu queria interromper, fazer perguntas, parar esse trem antes que saísse completamente dos trilhos, mas não conseguia encontrar as palavras. Então, apenas ouvi. Clara continuou, a voz firme, quase ensaiada. Eu quero que a gente continue junto, mas eu preciso de liberdade para ver outras pessoas. Ela exalou, um sorriso leve e aliviado atravessando seus lábios, como se tivesse acabado de se livrar de um peso. Meu cérebro estava lutando para processar o que ela estava dizendo. Era Clara essa mulher que eu amava, a mãe dos nossos 2 filhos, a parceira que eu achava que conhecia por completo. Eu sentia como se o chão estivesse se movendo sob meus pés, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. Eu queria sacudi-la, gritar, acordar desse pesadelo no qual eu de repente caí. Mas eu apenas fiquei ali, atordoado, enquanto ela continuava falando. Eu ainda vou estar aqui para você, para as crianças, ela disse, a voz suavizando, como se pudesse tornar isso mais palatável. Não é que eu não queira essa vida. Eu só quero a chance de ver o que mais há por aí. Você é meu marido, eu te amo, mas eu preciso descobrir isso por meus próprios termos. Eu ainda estava em silêncio, incapaz de responder uma única palavra coerente. Sentia como se ela estivesse me pedindo para ficar sentado enquanto ela abria uma porta que eu nunca quis que ela abrisse, para simplesmente aceitar que ela iria embarcar em uma jornada, uma que não tinha lugar para mim. Cada palavra que ela dizia parecia construir uma parede invisível entre nós, uma parede com a qual ela estava perfeitamente confortável, como se já tivesse planejado tudo. Você está dizendo que quer um casamento aberto? Finalmente consegui perguntar, a voz rouca e quase um sussurro. As palavras pareciam estranhas, erradas, como se dizê-las fizesse essa conversa se tornar real. Ela assentiu lentamente, o rosto uma mistura de alívio e hesitação. Eu acho que é assim que você chamaria. Só uma chance de ver o que eu preciso, entender melhor a mim mesma. E não precisa mudar a gente, não se a gente não deixar. Eu não conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca dela, como ela tornava isso tão simples. Como se ela pudesse compartimentalizar nossa vida juntos, separá-la do que quer que estivesse buscando em outro lugar. Eu sentia algo se partir dentro de mim, uma fagulha de raiva enterrada sob a dor e a confusão. Ela realmente achava que era tão simples assim? Ela achava que eu poderia simplesmente ficar sentado aqui e esperar, fingir que isso era normal? E quanto a nós, perguntei, a minha voz finalmente encontrando força. E quanto à vida que construímos, à família que temos? Você está disposta a arriscar tudo isso só por algum experimento? Os olhos de Clara brilharam, e por um momento, achei que vi um vestígio de arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Eu não estou jogando nada fora, ela disse firmemente. Eu ainda quero nós, ainda quero essa vida.
Eu só, e preciso de mais. Ela colocou a mão sobre a minha, o olhar firme e implorante. Por favor, você não consegue entender isso? Eu preciso fazer isso. Sua mão estava fria, seu toque estranho. Afastei minha mão, não por raiva, mas porque não aguentava mais o pensamento do toque dela agora, não depois do que ela acabará de me pedir. Não, respondi, minha voz baixa, mas firme. Eu não entendo. Não entendo como você pode me pedir para ficar parado, assistindo enquanto você sai e faz, e seja lá o que for que você acha que precisa fazer. Eu pensei que fossemos uma equipe, que estivessemos nisso juntos. O rosto dela suavizou, mas eu pude ver que ela já havia tomado sua decisão. Eu não estou pedindo para você assistir. Eu estou pedindo para você confiar em mim. Pareceu que o ar foi sugado para fora da sala. Eu queria lutar, discutir, fazer com que ela visse o quão insano isso era, o quanto isso estava me machucando. Mas eu via pelo rosto dela, pela expressão calma e resoluta que ela tinha, que eu nunca chegaria até ela. Essa era uma decisão que ela já havia tomado, algo que ela sentia que estava justificado. Eu preciso de um pouco de ar, disse, levantando-me abruptamente. Eu não conseguia ficar ali mais um segundo. Eu precisava de espaço para respirar, para pensar, para processar o que estava acontecendo. Ela não me impediu, não gritou quando eu fui até a porta e saí para o ar fresco da noite. Andei pelo nosso bairro tranquilo, minha mente girando com tudo o que ela tinha dito. Pensei na vida que havíamos construído, na confiança que compartilhamos, nos inúmeros momentos que eu achava que nos uniam. Pensei nas nossas crianças, que dormiam tranquilamente no andar de cima, alheias à bomba que sua mãe acabará de lançar em nossas vidas. Quando voltei, a casa estava escura. Clara já estava dormindo, ou pelo menos fingindo que estava. Me deitei ao lado dela, olhando para o teto, minha mente girando com o choque e a traição, a dor e a raiva. Em algum lugar bem no fundo, uma parte de mim queria fazer isso dar certo, de alguma forma acomodar as necessidades dela, a sua jornada. Mas eu sabia, mesmo naquele momento, que não podia simplesmente ficar ali sentado assistindo. Eu não podia ser apenas um jogador passivo na minha própria vida. No dia seguinte, comecei a juntar as peças. As noites tarde, os fins de semana fora ou todas as coisas que eu tinha ignorado como normais, como inocentes, de repente ganharam um novo significado. Esperei até ela sair para o trabalho, a bolsa jogada sobre o ombro como se nada tivesse mudado. Assim que ela saiu, fui até o computador dela, minhas mãos tremendo enquanto digitava a senha que ela usava há anos. E-mails. Mensagens. Reservas. Tudo estava lá, organizado, sem vergonha, aberto. Havia até uma mensagem do tal amigo dela, um homem chamado Mark, com quem ela já estava planejando a sua jornada. Senti uma onda de náusea, mas me forcei a continuar lendo, para ver até onde ela estava disposta a ir. Quando terminei, me senti vazio, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. A mulher que eu amava, a mulher com quem eu compartilhei minha vida, já havia partido. Ela já havia ido embora antes de sequer conversar comigo. E no lugar dela havia um estranho, alguém que se sentia no direito dos seus segredos, da minha aceitação, de uma vida que não me incluía mais. Naquela noite, mantive distância. Fiz o jantar em família, perguntei para as crianças como foi o dia delas, e respondi a conversa de Clara com acenos silenciosos e respostas evasivas. Ela não percebeu o meu silêncio, e estava muito envolvida na própria excitação, nos próprios planos dela. Foi então que percebi que eu não podia ficar parado enquanto ela destruía a vida que havíamos construído juntos. Se ela queria um novo começo, então eu garantiria que ela o tivesse. Mas não seriam nos termos delas, seriam nos meus. Comecei a fazer meus próprios planos, alimentado por uma resolução silenciosa e fervente. Se Clara achava que poderia virar minha vida de cabeça para baixo e sair ilesa, ela teria uma surpresa. Nos dias seguintes, comecei a me preparar. Falei com um advogado, transferi metade das nossas economias para uma conta separada e documentei silenciosamente cada noite que ela passava encontrando a si mesma. Ela achava que estava seguindo em frente, que poderia ter tudo sem consequências.
Mas eu estava pronto. Os dias seguintes pareceram uma rotina vaga e surreal, mas por baixo da superfície, eu estava intensamente ciente de tudo o que Clara fazia, cada pequeno movimento e palavra que ela pensava que eu não estava notando. Ela se movia pela nossa casa como se nada tivesse mudado, retornando aos nossos ritmos normais como se a conversa que tivemos naquela noite fosse apenas mais uma troca de palavras sem importância. Eu a observava da cozinha enquanto ela preparava o café da manhã para as crianças, tomando seu café com um sorriso que já não parecia alcançar seus olhos. Ela havia se tornado habilidosa em esconder a verdade, tão habilidosa que eu quase acreditei nisso. Mas a prova estava ali. Toda vez que ela saía de casa, eu voltava para o computador dela, onde vasculhava e-mails, anotações salvas e mensagens. O nome de Mark aparecia com frequência, cada nova mensagem mais pessoal, mais intimamente direcionada. Ele sabia de mim. Ele sabia que Clara estava trabalhando em algo em casa, como ela havia dito, suavizando a verdade como se eu fosse apenas um pequeno obstáculo em seu caminho para a realização. Eu não conseguia me forçar a ler todos os detalhes, mas também não conseguia desviar os olhos. Eu queria saber até onde ela estava disposta a ir. Um dia, depois que ela saiu, me vi sentado no computador dela, olhando para um e-mail que ela enviará a Mark com o título Sexta-feira à noite. O e-mail era uma lista curta de planos que ela tinha: jantar, talvez uma caminhada pelo parque, ver onde as coisas nos levam. Minhas mãos se apertaram na beirada da mesa e, por um momento, eu quis fechar o laptop e sair. Mas então percebi o quão tolo eu tinha sido. Ela não estava esperando ver se eu mudaria de ideia ou mesmo se eu reagiria. Ela já estava saindo com ele, planejando noites fora, vivendo sua outra vida ao bem debaixo do meu nariz. As palavras da advogada ecoavam em minha mente enquanto eu havia contado a situação, meio atordoado, no começo daquela semana. Isso não é apenas sobre infidelidade, ela disse. É sobre o que você quer a seguir. Você quer lutar pelo casamento ou está pronto para se proteger e seguir em frente? Eu não tinha respondido a ela naquela hora. Eu ainda estava segurando um fragmento de esperança, pensando que talvez, só talvez, eu conseguisse convencer Clara a voltar, a ver o que ela estava arriscando. Mas isso já se foi. Ao ver os e-mails dela, seus planos detalhadamente perfeitos para passar a noite com outra pessoa, senti essa esperança desaparecer. A vida que havíamos construído já não era mais o que ela queria, porque ela já havia feito sua escolha. Tudo o que restava era eu fazer a minha. Naquela sexta-feira, eu cumpri meu papel, assim como vinha fazendo durante toda a semana. Fui ao trabalho, peguei as crianças, preparei o jantar e passei pela rotina de uma noite perfeitamente normal enquanto Clara se demorava em frente ao espelho, colocando um vestido que eu não via há anos. Ela disse que ia encontrar amigos da sua aula de yoga, jogando um pouco de verdade o suficiente para fazer sua mentira parecer convincente. Eu acenei com a cabeça, meu rosto uma máscara em branco enquanto ela acenava e saía pela porta. Esperei meia hora antes de colocar meu casaco e sair também, rastreando sua localização com um programa que eu havia instalado no celular dela na noite depois da nossa conversa. Eu tinha dado a ela uma última chance para mudar de ideia, para ver o que ela estava fazendo, e ela jogou isso fora. Ela já estava no restaurante que mencionara nos e-mails para Mark, um lugar pequeno na periferia da cidade com luzes baixas e mesas isoladas. Estacionei um pouco mais abaixo da rua, só o suficiente para não ser visto, mas perto o bastante para ver as silhuetas das pessoas lá dentro. Através das janelas, vi ela, sentada em frente a um homem que tinha a mão sobre a dela, os dedos acariciando seu pulso enquanto eles riam. Era como ver outra pessoa, alguém que eu não conhecia. Ela estava radiante, seu sorriso largo e genuíno, o tipo de expressão que ela não usava em casa há muito tempo. Senti uma dor quase física, uma pontada que me lembrava da vida que uma vez compartilhamos, do amor que preenchia nossos dias antes de tudo isso se infiltrar em seu coração. Eu queria invadir o lugar, confrontá-la, deixar ela ver que eu não estava tão cego quanto ela pensava. Mas eu me contive. As palavras da advogada se repetiam em minha mente. Você precisa de provas, não apenas para você, mas para tudo o que vem depois. Ela me aconselhara a ter paciência, a observar em silêncio, e a coletar as evidências cuidadosamente. Naquela noite, por mais que eu quisesse agir,
percebi que precisava me conter. Confrontá-la agora só levaria a negação, brigas e mais mentiras. Eu não ia dar a ela a chance de escapar dessa ou de distorcer a história para se encaixar na narrativa dela. Fiquei no carro, as mãos apertadas no volante, observando-os através da janela até que a imagem se tornasse um borrão. Então, fui embora, de volta à casa que agora parecia vazia e desconhecida. Nos dias seguintes, Clara continuou sua rotina, sua fachada inabalável. Cada noite, ela voltava para nossa cama, se aninhando ao meu lado como se nada estivesse errado. Mas eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Cada toque, cada leve roçar de sua mão, parecia uma traição. Eu queria confrontá-la, exigir uma explicação, mas sabia que isso só levaria a mais dos seus discursos ensaiados, mais de suas justificativas vazias sobre o liberdade e o autodescoberta. Em vez disso, passei a vasculhar o celular dela. Encontrei os textos, as fotos, os planos que ela e Mark haviam feito. Documentei tudo, copiando arquivos, salvando capturas de tela, garantindo que cada palavra, cada mentira, estivesse ali, pronta para o momento em que eu precisaria delas. No meio disso tudo, comecei a pensar em como seria a vida sem ela. O silêncio à noite, o vazio que substituiria os sons familiares da nossa vida compartilhada. Pensei nas crianças, em como elas se sentiriam, no que precisariam. Eu era o âncora delas, a estabilidade, e não podia deixar que minha própria turbulência perturbasse a vida delas. Eu devia a elas uma mão firme, uma presença calma, e resolvi manter as coisas estáveis, pelo menos até que eu tivesse tudo em ordem. Clara parecia alheia à distância que estava crescendo entre nós. Ela estava envolvida nos seus planos, na sua nova vida, e eu via a antecipação em seus olhos toda vez que ela checava o celular ou se demorava ao fazer a maquiagem no espelho. Ela estava se afastando cada vez mais, e, pela primeira vez, eu estava bem com isso. Uma noite, enquanto ela se preparava para mais um jantar da aula de yoga, ela se virou para mim com um sorriso quase casual. "Está tudo bem?" ela perguntou, sua voz suave e doce, como se estivesse realmente preocupada. Forcei um sorriso. "Claro", respondi, minha voz firme. "Só estou ocupado com o trabalho, só isso." Ela parecia satisfeita, me deu um rápido beijo na bochecha antes de sair pela porta. Eu a observei partir, minha determinação se fortalecendo a cada passo que ela dava. Ela não fazia ideia do que estava por vir, nenhuma ideia da verdade que eu estava silenciosamente montando, peça por peça. No final, seria a escolha dela, a decisão dela de se afastar, de abandonar a vida que havíamos construído. Mas seria a minha decisão de acabar com isso, de proteger o que eu pudesse e reconstruir sem ela. Por enquanto, eu só tinha que esperar, ser paciente e estar pronto para o momento em que finalmente fecharia este capítulo. Enquanto estava sentado no silêncio da nossa casa naquela noite, senti o peso da ausência dela, o espaço vazio onde o nosso amor costumava existir. Mas havia algo mais também, algo novo e inesperado. Era o mais leve vislumbre de liberdade, uma sensação de força surgindo das cinzas de tudo o que ela havia quebrado. Eu não ia deixar ela reescrever a história da nossa vida juntos. Eu iria escrever meu próprio final. Os dias se misturaram, enquanto eu continuava a coletar provas, guardando cada pedacinho da duplicidade de Clara. Cada vez que ela saía de casa, eu seguia os passos, checando suas mensagens, lendo seus e-mails e vasculhando suas redes sociais, que agora estavam cheias de afirmações vagas sobre novas aventuras e eu reencontrando a si mesma. Era quase risível. Ela estava divulgando sua transformação, vendendo essa fantasia para o seu mundo online, enquanto todo o resto via isso como apenas mais uma mulher passando pela clareza da meia-idade. Mas eu sabia melhor. A advogada, uma mulher paciente com uma postura calma, tinha sido um âncora firme durante tudo isso. Ela era experiente, imperturbável e de visão clara, exatamente o que eu precisava. Revisei cada detalhe com ela nas nossas sessões, expondo tudo o que eu havia aprendido, cada pedaço de evidência que havia coletado. As respostas constantes dela me ajudaram a me estabilizar. Eu queria perguntar a ela com que frequência ela via homens como eu em seu escritório, pegos de surpresa pela infidelidade, mas não conseguia me forçar a perguntar. Uma parte de mim não queria saber o quão comum a minha dor era.
Conforme os dias passavam, o comportamento de Clara ficava mais ousado. Ela estava quase descarada com seus planos com Mark, saindo de casa vestida de forma impecável, com o celular praticamente grudado na mão, mandando mensagens e rindo de qualquer coisa que ele lhe enviasse. Ela achava que eu estava alheio, então eu mantinha minha distância, interpretando o papel do marido distraído, sempre ocupado com o trabalho ou com as crianças. Mas eu a observava de perto, tomando cuidado para manter uma máscara de indiferença, e ela nunca suspeitou de nada. Mas por dentro, cada vez que ela saía, cada vez que a via sair pela porta, minha determinação se aprofundava. Numa sexta-feira à noite, depois de ter colocado as crianças na cama, percebi que Clara havia deixado o celular sobre a bancada da cozinha. Ela estava no andar de cima, cantando baixinho para si mesma enquanto se preparava para outro retiro de yoga. Peguei o celular, que já estava desbloqueado, e dei uma olhada rápida nas mensagens recentes dela. Ela e Mark estavam planejando uma escapada de fim de semana, em algum lugar isolado, só os dois. Ela já havia reservado uma cabana nas montanhas, feito reservas para o jantar e feito uma lista de coisas que queria levar. Senti minhas mãos tremendo, mas me controlei. Era isso. Ela nem estava mais tentando esconder. Essa era a prova, a última peça. Deixei o celular na bancada justo quando ela desceu as escadas. Estava envolta em um casaco leve, o cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável. Ela parecia feliz. Parecia uma mulher apaixonada. O pensamento torceu meu estômago, mas me mantive calmo. Ela me deu um sorriso rápido enquanto pegava o celular e checava seu reflexo uma última vez no espelho do corredor. Vai sair? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Ela se virou, um leve brilho de surpresa nos olhos. Sim, só vou me encontrar com algumas amigas, disse casualmente, evitando meu olhar enquanto ajustava o casaco. Eu acenei. Divirta-se. O sorriso de Clara se apertou, e por um breve segundo, me perguntei se ela percebeu algo no meu tom. Mas ela se despediu com um aceno rápido e saiu pela porta, me deixando sozinho no silêncio da nossa casa vazia. Dessa vez, não a segui. Não precisava. Eu já tinha tudo o que precisava. Naquele fim de semana, passei horas reunindo cada pedaço de evidência que tinha, organizando tudo meticulosamente, salvando capturas de tela, cada mensagem, cada detalhe comprometedor. Quanto mais eu trabalhava, mais sentia uma estranha sensação de desapego, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desfazer. Mas eu já tinha superado a raiva. Agora, isso era apenas necessário. Chegou o domingo à noite, e Clara voltou, parecendo corada e despreocupada. Ela cumprimentou as crianças com abraços, agindo como se tivesse estado em uma viagem inocente com amigas. Mas quando me viu, seu sorriso vacilou por um breve momento. Eu mantive a expressão em branco, olhando para ela por um instante a mais, e vi algo brilhar nos olhos delas, algo perto de culpa, ou talvez fosse medo. Ela rapidamente desviou o olhar. Não conversamos naquela noite. Ela foi para a cama cedo, dizendo que estava cansada, e eu fiquei acordado, olhando para o teto, revisando tudo mais uma vez na minha cabeça. As provas estavam irrefutáveis. A advogada havia confirmado que tudo estava em ordem. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era executar o plano. Na manhã seguinte, eu estava acordado cedo, preparando as crianças para a escola antes que Clara se mexesse. Quando ela finalmente desceu as escadas, parecendo cansada e um pouco desarrumada, eu lhe dei uma xícara de café e me sentei à sua frente na mesa da cozinha. Ela me olhou, surpresa, mas pegou o café com um sorriso grato. Eu estive pensando, eu disse, minha voz calma, quase casual. Ela me olhou, franzindo um pouco a testa. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre essa nova vida que você parece tão ansiosa para explorar. Respirei fundo, escolhendo bem as palavras. Acho que está na hora de ambos termos um pouco de espaço para descobrir o que queremos. Um brilho de algo passou pelo rosto dela, surpresa, confusão, talvez até um toque de alarme. O que você quer dizer? Me recostei, olhando para ela com firmeza. Você deixou claro que quer mais do que o que temos.
Agora eu entendo isso. E acho que você está certa. Ambos merecemos a chance de encontrar o que nos faz felizes. Os lábios dela se abriram enquanto me olhava, como se tentasse entender, mas sua confusão era genuína. Ela esperava outra coisa, um confronto, talvez, quem sabe até raiva. Mas não isso. Então, o que você está dizendo? Eu dei de ombros. Acho que é melhor se darmos um passo para trás. Talvez um tempo separados. Uma separação. Ela ficou em silêncio, os olhos arregalados enquanto absorvia minhas palavras. Parecia estar lutando para formar uma resposta, e pela primeira vez, vi um medo real em sua expressão. Mas, e as crianças? Nós vamos resolver isso, respondi, minha voz firme. Vamos fazer o que é melhor para elas, sempre. Mas, por enquanto, acho melhor que você fique em outro lugar por um tempo. Ali estava. O choque, a realização crescente de que eu não estava jogando o jogo dela, que eu não ficaria parado enquanto ela continuava com sua vida de fantasia. Ela olhou para baixo, suas mãos se torcendo nervosamente no colo. Eu não queria que as coisas chegassem tão longe, ela sussurrou. Talvez não, respondi, embora eu não soubesse se acreditava nela. Mas chegaram. E agora temos que lidar com isso. Pela primeira vez, ela parecia verdadeiramente vulnerável. Seus ombros caíram, e ela sentiu, um leve olhar de resignação tomando conta de seu rosto. Ela não discutiu, não tentou me convencer do contrário. Ela apenas ficou ali, olhando para o café, os olhos distantes e vazios. E naquele momento, senti uma pontada de pena, um leve eco do amor que compartilhamos um dia. Mas era tarde demais para a pena. Tarde demais para amor. Naquela tarde, Clara fez as malas, o rosto pálido e cansado enquanto ela pegava suas coisas. Eu a ajudei silenciosamente, certificando-me de que ela pegasse o que precisava, e quando chegou a hora dela ir embora, eu fiquei na porta com as crianças, assistindo enquanto ela se afastava. Eles não entenderam, e eu não tentei explicar. Ainda não. Uma vez que Clara foi embora, entrei de volta, fechando a porta atrás de mim. A casa parecia vazia, mais silenciosa do que nunca. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o espaço onde Clara havia se sentado naquela manhã, e senti uma estranha sensação de paz se apossando de mim. Estava feito. A vida que eu conhecia havia acabado, e no seu lugar, só restava o silêncio de um novo começo. Os dias seguintes foram preenchidos com ligações para advogados, reuniões e conversas silenciosas com as crianças, explicando da melhor forma que eu podia que as coisas seriam diferentes. Eu não disse tudo a elas. Elas não precisavam saber a história toda, pelo menos não agora. Tudo o que elas precisavam era da minha presença, minha mão firme guiando-as pela confusão e pelas mudanças. Mas quando Clara tentou voltar, uma semana depois, com lágrimas, desculpas e promessas de consertar as coisas, eu estava pronto. A papelada já estava registrada. Passou uma semana, depois 2, e Clara ficou afastada, respeitando os limites que eu havia estabelecido. Eu me mantive ocupado com as crianças, focado no trabalho, e até comecei a me reconectar com velhos amigos, tentando juntar as peças de como seria a minha vida do outro lado disso tudo. Pela primeira vez em meses, senti um vislumbre de estabilidade, um sentido de propósito em reconstruir as partes da minha vida que mais importavam. Estava sendo mais fácil do que eu imaginava, essa vida sem ela. As crianças estavam se ajustando bem o suficiente, e a cada dia parecia trazer um pouco mais de luz para a casa. Pela primeira vez em anos, senti que estava traçando um novo caminho, honesto, à frente. Então, numa noite, recebi uma mensagem de Clara. Era curta e formal, um pedido para nos encontrarmos em um lugar neutro, uma cafeteria do outro lado da cidade. Ela queria conversar e, surpreendentemente, o tom da mensagem parecia carecer da urgência e desespero que eu esperava. Concordei em encontrá-la, mas deixei claro que não tinha intenção de mudar de ideia. Eu estava firme na minha decisão e não iria me deixar enredar de novo em sua teia de desculpas e manipulações. Mas a curiosidade me incomodava. Havia uma sensação de definitividade nas palavras dela,
Como se ela tivesse algo significativo a dizer, algo que ela precisava que eu ouvisse. Quando cheguei à cafeteria, ela já estava lá, sentada perto da janela com uma xícara de chá. Ela parecia diferente, como se o peso de tudo finalmente tivesse se instalado, o rosto pálido e cansado, os olhos exaustos. Ela me fez um gesto para eu me sentar, e eu tomei meu lugar de frente para ela, observando-a com atenção, me perguntando o que tudo aquilo significava. Obrigado por vir, ela começou, sua voz baixa, as mãos envolvidas na xícara como se fosse a única coisa que a mantivesse no lugar. Eu acenei, esperando que ela continuasse, sem oferecer nenhum tipo de consolo. Eu estava ali em busca de respostas, não de encerramento. Eu não devia isso a ela. Ela respirou fundo, olhando para sua xícara como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu queria pedir desculpas, ela disse finalmente. Por tudo. Por te machucar. Por mentir. Por tudo o que te fiz passar. Fiquei em silêncio, deixando ela falar. Eu não tinha nada a dizer, suas palavras não podiam apagar o que ela havia feito. Ela olhou para cima, encontrando o meu olhar, e eu vi algo nos olhos delas, uma vulnerabilidade que eu não tinha visto antes. Eu pensei que queria liberdade. Eu pensei que explorar algo novo me traria felicidade, que preencheria o vazio que eu sentia por dentro. Sua voz quebrou um pouco, mas ela se recompôs. Mas não trouxe. Só me fez perceber o que eu joguei fora. Apertei a mandíbula, reprimindo as palavras que eu queria dizer, a amargura que permanecia desde o dia em que descobri a verdade. Mas eu mantive o silêncio. Ela tinha mais a dizer, e eu queria ouvir tudo. Mark foi embora, ela continuou, a voz mal acima de um sussurro. Ele nunca quis nada sério. Quando eu saí de casa, quando isso se tornou real, ele simplesmente desapareceu. Ele me disse que foi só um caso para ele, uma distração. Ela engoliu em seco, piscando para segurar as lágrimas. Eu deixei minha família, minha vida, por nada. Uma parte de mim queria me sentir justificado, ver ela sofrer as consequências das suas escolhas. Mas, ao olhá-la, quebrada e vazia, eu só senti pena. A mulher que um dia foi minha esposa, a mulher com quem eu construí minha vida, agora era uma estranha, destruída pelos próprios erros. Ela pegou a bolsa, retirou um pequeno maço de papéis e os empurrou na minha direção sobre a mesa. Esses são os papéis do divórcio, ela disse suavemente. Eu os assinei. Olhei para baixo, surpreso, depois olhei novamente para ela. Você está concordando com isso? Ela assentiu, um sorriso triste e tênue nos lábios. Eu perdi o direito de lutar, de pedir qualquer coisa a mais de você. Eu sei disso. Eu te machuquei de maneiras que não posso apagar. E eu quero que você seja livre também. Assenti lentamente, pegando os papéis e sentindo o peso deles nas minhas mãos. Era isso, então. O fim de tudo o que construímos, selado com sua assinatura. Mas, justo quando eu estava prestes a me levantar, sair e deixar tudo para trás, ela estendeu a mão, seus dedos tocando os meus. Espera, ela disse, sua voz tão suave que eu quase não a ouvi. Olhei para ela, e ela hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Tem algo mais que eu preciso te contar. Senti um lampejo de apreensão, uma sensação de que ainda havia uma última peça dessa história que não havia sido revelada. O que é? Clara respirou profundamente, seus dedos tremendo enquanto ela encontrava meu olhar. Eu não percebi até algumas semanas atrás, mas estou grávida. O mundo pareceu inclinar, e por um momento, eu não consegui processar o que ela acabará de dizer. Grávida? A palavra ecoou na minha mente, vazia e surreal. Olhei para ela, minha voz quase um sussurro. É. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. É do Mark. Senti uma onda de emoções: choque, raiva, descrença, e algo mais, algo vazio e doloroso, enquanto tentava compreender o que isso significava. Eu não conseguia nem olhar para ela, minha mente girando enquanto tentava entender essa nova e terrível verdade. Eu não espero nada de você, ela disse, a voz quebrando.
Eu pensei que você deveria saber. Eu queria ser honesta com você, uma vez na vida. Fiquei olhando para ela, sentindo o peso de tudo desmoronando ao meu redor. Este foi o golpe final, a última peça da traição que destruiu nossa vida juntos. Ela estava carregando o filho de outro homem, uma criança concebida no meio de suas mentiras, seu egoísmo. Parecia um cruel golpe do destino, uma amarga ironia da qual eu não podia escapar. Por um momento, pensei em tudo o que eu poderia dizer, tudo o que eu queria dizer, mas nada disso importava. Percebi então que esse não era meu fardo para carregar. Era o dela, e só dela. Levantei-me lentamente, olhando para ela pela última vez, minha voz calma e firme. Adeus, Clara. O rosto dela se contorceu enquanto ela sussurrava, sinto muito. Virei-me, saindo da cafeteria, o peso das últimas semanas caindo a cada passo. Não olhei para trás. Não havia mais nada para ver, nada mais para segurar. A vida de Clara, suas escolhas, suas consequências agora eram dela, e eu estava livre.